Olá, bom dia, pessoal. Mais uma vez aqui. Estou vendo aqui uns rostinhos conhecidos. Todo mundo está me ouvindo bem aí? Estão me ouvindo direitinho? Legal, legal. Bom dia. Eu quero dar as boas-vindas. A gente está começando aqui mais um webinar que a gente tem promovido aqui periodicamente na Consense. E hoje a gente tem um tema que tem sido muito discutido aqui por nós, tem sido parte do nosso trabalho, que é o tema de liderança 4.0, e a gente vai começar aqui trazendo uma perspectiva a respeito desse termo, né? O que significa liderança 4.0, por que que a gente está falando desse termo, e também vocês já devem ter ouvido por aí falar sobre essa palavra também. Então, nosso objetivo hoje é a gente tentar aprofundar um pouco mais essa ideia de liderança 4.0, esse contexto que a gente está vivendo de mundo hoje e que exige uma postura diferente de nós como líderes. Então, duas boas-vindas, fico muito feliz de ter vocês aqui. Estou vendo algumas pessoas que eu também não conheço, mas a gente vai seguindo aqui e a gente vai se conhecendo no decorrer do nosso encontro. Fiquem muito à vontade para mandar aqui no chat alguma pergunta, para trazer alguma contribuição, a gente vai seguindo aqui de uma maneira muito leve, muito tranquila. Deixa eu compartilhar então aqui a minha tela com vocês. Muito bem. Eu sempre gosto de trazer um pouco de contexto, né, para a gente começar essa discussão, e apesar de não ser muito adepto dessa parte da gente ficar gastando muito tempo falando da gente, né, dentro de um encontro, de uma palestra, eu acho que nesse caso faz sentido vocês entenderem quando eu começo a falar desse termo, porque parte da minha carreira até aqui tem me trazido para esse lugar de falar sobre liderança. Eu venho desenvolvendo um trabalho com a Consense há quase 10 anos, e nesse período todo a gente tem trabalhado muito com transformações culturais, com desenvolvimento organizacional, e parte desse trabalho se conecta muito com as lideranças dentro das organizações. E a gente vem trabalhando e percebendo o quanto que é fundamental que a liderança acompanhe o desenvolvimento da organização. Muitas vezes a organização passa por processos de reestruturação, de profissionalização, mas não observa a necessidade da ampliação da consciência e do aumento da maturidade das suas lideranças. Acontece que, a partir desse movimento, muitas vezes a própria liderança passa a ser um desafio para a evolução do próprio negócio. Então, por isso que, para a gente, sempre foi muito fundamental discutir, conversar, falar sobre liderança. Porque liderança, de fato, tem aí esse papel central dentro do negócio, da evolução do negócio e daquilo que a gente precisa, obviamente, considerar quando a gente está falando de sucesso, de prosperidade, de desenvolvimento de uma empresa, de uma organização. Tá? E parte desse processo começa na capacidade dos líderes de identificarem precisamente quais são seus desafios, né? Porque muitas das vezes a falta de maturidade ou de experiência de um líder impede até mesmo que ele veja que existe um desafio em determinada situação, justamente pela falta de mentalidade e de maturidade para olhar aquilo como um desafio. Aquilo passa despercebido e acaba sendo, no decorrer do tempo, um problema para a organização, para o negócio e para as outras lideranças. Então, eu quero começar aqui esse nosso encontro fazendo um exercício com vocês, um painel de desafios. Vamos fazer isso? A ideia é o seguinte: eu vou colocar aqui no slide um QR Code que você pode apontar o seu celular, e a ideia é que você vai responder em forma de palavras-chave quais são os principais desafios que você está vivenciando nesse momento como líder, ok? Então, você vai acessar o QR Code e vai colocar aí qual é ou quais são os seus desafios. O meu pedido para você é que você coloque isso em forma de palavra-chave, e você pode colocar quantos você quiser, tá? Então, se o seu desafio é pessoas, coloca pessoas, é comunicação também, coloca de novo comunicação. Eu vou mandar aqui no chat do Zoom o link para quem não conseguir acessar pelo QR Code. Mandei aqui e vou projetar aqui para a gente poder visualizar. Deixa eu só ver aqui as respostas que a gente já está recebendo. Mas eu quero que você fique à vontade para colocar quantas respostas você quiser, não precisa ser só uma.
para a gente poder fazer um mapa, né, desse grupo aqui, como é que estamos em relação aos nossos desafios. Vamos ver aqui. Muito bem. Estou mostrando aqui para vocês, vocês devem estar vendo. A gente tem ali um desafio que naturalmente apareceu logo ali de pessoas, né? Parecendo grande. Tem resultados, comunicação. Comunicação começa a ganhar aqui um tamanho maior. É uma questão que eu costumo ver bastante aparecer. Resultados, pessoas, mudanças eu vi ali em algum lugar. Mediar negócio e pessoas, engajamento das pessoas, perfis diferentes, mudança de gestão, adaptação, aprendizado, entendimento, equilíbrio, engajar o time, resultados, talentos, equilíbrio, na verdade, né? Pessoas e comunicação continua aqui aparecendo bastante, né? Alguém quer comentar o que colocou? Alguém quer trazer uma palavra, me dizer assim, puxa, Anderson, olha, nesse momento, meu desafio principal que eu coloquei ali foi comunicação. Quem colocou comunicação aí? Quer dar uma palavrinha, só para a gente poder ter um pouco de contexto? Pessoas também, né? Apareceu bastante aqui. Pode mandar no chat também, viu, gente? Se vocês quiserem complementar ali no chat. Alguém abriu ali, o João. Eu coloquei comunicação, Anderson, pela questão assim é um problema que a gente vem vivendo, acho que muitas empresas vivem isso, né? Que é o entendimento, a comunicação vai e vem, né? Quer dizer, nós é uma coisa mais ampla, entendeu? Do que simplesmente falar alguma coisa e tal. Se fazer entender e saber se as outras pessoas estão entendendo realmente aquilo que está transmitindo. Eu acho que são coisas bem diferentes, né? Muitas vezes a gente, no nosso falar, no nosso comunicar e tal, nós achamos que estamos sendo bem entendidos, mas na realidade não estamos da maneira que a gente gostaria que fosse, entendeu? E esse é um dos problemas, assim, maiores. Eu vejo que projetos, muitas vezes inteiros, a gente perde muito tempo com isso, retrabalho. Por quê? Porque não foi feita da forma adequada, o entendimento foi diferente. Então, eu acredito que a gente tem que criar uma forma aí, um formato de confirmar aquilo que nós estamos querendo passar, e da mesma forma, quem está nos ouvindo ou também transmitindo alguma coisa para a gente também fazer da mesma forma, entendeu? Muito Acho que a gente legal, João. Obrigado aqui pela sua fala. E é interessante que esse é um desafio que eu ouço muito, assim, tanto nas palestras como na consultoria. E muito por isso que você está falando, né? Esse desafio da gente conseguir não só falar, mas também de compreender, estabelecer conexões que realmente gerem um entendimento dentro do processo. E ainda essa comunicação que não é só a comunicação da gente falando um com o outro, mas é essa comunicação instrumental do dia a dia da organização, dos processos, das relações. Então, isso tudo vai, obviamente, trazendo esse desafio. Eu acho que tinha mais alguém que ia falar. Era você, Mônica? Que ia trazer alguma coisa que abriu ali, ou não? A Jo vai falar. Bom dia. Bom Bom dia, dia, fala, João. Anderson. Não, eu só queria realmente falar que o João falou tudo, porque a gente tem a comunicação é uma coisa que a gente tem, às vezes a gente não tem, né? Às vezes ela é muito falha, e quando tem, a gente tem que se fazer entender. Será que essa comunicação ela chega para o outro da maneira que a gente quer? E aí, às vezes, a gente percebe até numa reunião, no bate-papo ali, que a interpretação é outra, né? Então, assim, a comunicação, para mim, é o ponto primordial para a gente conseguir liderar, assim, de forma plena. Muito bom. Obrigado, Joelma. Legal essa sua fala, né? Tem uma pessoa que eu ouvi há um tempo atrás que ela falava uma coisa que eu acho muito interessante, né? Que a gente pode fazer um teste em qualquer problema dentro da empresa, dentro da organização. Se você fizer 6 vezes a pergunta
por que isso aconteceu, né? E ir respondendo, e depois por que isso aconteceu e por que, em algum momento nessas 6 vezes você vai chegar em comunicação, né? A comunicação, ela sempre vai estar em alguma dessas camadas interferindo na qualidade e na efetividade do trabalho. Muito legal. E aqui, bom, vocês estão vendo aqui, né? Comunicação, pessoas, e aí quando a gente fala em pessoas, pessoas são processos de comunicação, né? Nós somos conversas, né? Somos diálogo, né? Então, quando a gente fala em pessoas, a gente também está trazendo esse aspecto da comunicação. E eu gosto de fazer esse exercício para a gente ter esse mapa e perceber o quanto que a liderança, de maneira geral, tem se tornado cada vez mais desafiadora. Vocês têm essa mesma visão que eu? De que nesses últimos anos aí, eu não estou falando só da pandemia, estou falando de antes, assim, a quantidade e o volume de coisas, de situações, de possibilidades, de mudanças, a própria tecnologia, que é uma coisa que a gente já fala mais, mas todos esses diversos desafios que vocês estão colocando, eles não estão acontecendo de cada vez para cada um de nós. Eles estão acontecendo todos simultaneamente, e às vezes com níveis de complexidade elevadíssimos, fazendo com que a gente tenha que lidar ao mesmo tempo com as pessoas, com a comunicação, com a mudança do chefe, com o cenário, o mercado, com o cliente, com o processo, com a estrutura, com nós mesmos, né? Porque a gente também é ser humano, a gente está amadurecendo, a gente vive coisas em casa. Então, a gente está chegando numa fase, e eu acho que essa é a grande questão aqui para a gente conversar, né? A gente está chegando a uma fase em que a liderança nunca foi tão desafiadora. Ser líder nunca foi tão desafiador como tem sido nesse nosso tempo. E isso, de alguma maneira, precisa ser conversado por nós, né? A gente não para conversar, porque se a gente tem um contexto que mudou, né? Se eu gosto dessa imagem que eu estou colocando aí por isso, né? Eu estou ali num veleiro, estou no mar, e esse mar aí que vocês estão vendo está razoavelmente calmo. Mas, de repente, o mar muda. Vem uma tempestade, vem uma onda, né? Então, mudou o contexto. A gente está num contexto mais desafiador. Se a gente não prestar atenção nesse contexto, no que mudou, o que está esse contexto exigindo, a gente vai sucumbir, a gente não vai conseguir dar conta das demandas que a gente precisa dar. Então, o que eu estou começando aqui a trazer para vocês é um pequeno cenário, né? A gente mapeou ali alguns desafios, a gente viu que esses desafios, eles não acontecem um de cada vez, eles acontecem todos ao mesmo tempo. A gente já viu que nos últimos anos, cada um desses desafios e outros mais têm se tornado mais complexos, e isso vai dando aqui um cheiro de que o contexto mudou. Mas e a gente? A gente mudou? Nós, como líderes? A gente está antenado no que está mudando e na demanda que essa mudança traz para nós, como liderança? Essa é a pergunta de hoje, né? Quando a gente começa a falar de liderança 4.0, a gente precisa falar de cenário. E aqui eu trouxe alguns dados interessantes a respeito do que indica para a gente que a liderança está muito desafiadora, além dos desafios que vocês trouxeram. O trabalho ele tem se tornado cada vez mais complexo e a velocidade das mudanças de cenário cada vez maior. Então, a gente está introduzindo novas tecnologias, como a própria inteligência artificial, e isso tem trazido demandas de habilidades que a gente antes não tinha. O trabalho remoto está trazendo demandas diferenciadas. Então, isso cria um nível de complexidade maior na maneira como a gente lidera. A força de trabalho também tem estado cada vez mais diversa e dispersa, né, geograficamente falando. Principalmente para as organizações que têm adotado o trabalho híbrido, a contratação de pessoas geograficamente diferentes, né, tem gerado um nível de desafio maior na gestão. As empresas que têm trabalhado no modelo remoto também têm enfrentado desafios em como gerenciar as pessoas. Mas a própria ampliação e melhoria dos direitos civis, da melhoria das relações da nossa sociedade, em alguns aspectos, óbvio, engatinhando, tem também permitido que as pessoas diversas estejam mais presentes e participativas dentro do trabalho. E isso também é desafiador, não só do ponto de vista social, mas também intelectual, de construções e tudo mais.
as expectativas de desempenho têm aumentado, né? Se a gente está falando de um mercado cada vez mais concorrido, mais desafiador, com a tecnologia trazendo recursos para que organizações resolvam coisas que até então a gente nem imaginava que poderiam ser resolvidas pela tecnologia. Então, isso aumenta a concorrência, aumenta o estresse, né? A gente vai cada vez puxando o elástico e tensionando o trabalho da liderança. E a cultura, né? Um assunto que até então não era o assunto da mesa, né? O assunto principal, tem se tornado cada vez um diferencial no sucesso da organização, e ele entra aqui como um elemento que cria desafios, porque a cultura é subjetiva, ela tem elementos abstratos, ela tem elementos concretos, então muitos de nós, líderes, não se aventurou ainda a entender o que é cultura e como é que eu posso aproveitar o potencial cultural na gestão do negócio. Tem uma pesquisa interessante da McKinsey que fala que 75% dos executivos não se sentem seguros em preencher todas as posições de liderança que eles têm disponíveis. E, ao mesmo tempo, 17% das pessoas, das lideranças médias da organização, não confiam nos planos de sucessão dessa organização. Então, de novo, aqui a gente traz um elemento de uma desconfiança generalizada em relação à evolução da liderança, ao papel do líder, a como é que esse líder é reconhecido, é promovido, como é que ele evolui, e isso, de fato, aumenta, de novo, o que eu estou trazendo aqui para vocês, essa tensão desse cenário. Volto a dizer, né? Pega lá a imagem do oceano, do mar. A gente está navegando no mar e esse mar está mudando, ele está aparecendo umas nuvens, tem uma tempestade diferente, a gente precisa começar a entender que mar é esse que a gente está começando a navegar. O Carlos Brito, que era CEO da Bembev, ele tem uma frase muito interessante que ilustra isso, né? Ele diz assim, ó, sou CEO há 15 anos e o início da minha jornada foi muito mais fácil porque era puramente sobre o negócio. Você tinha que lidar com o consumidor, com o varejista, mas agora é mais amplo. É sobre sustentabilidade, é sobre raça, é sobre desigualdade, é sobre política, é tudo. Então, ele na posição de CEO, aqui uma liderança executiva, trazendo um pouco do que a gente está falando sobre o desafio dessa mudança de mundo, mas trazendo também o aspecto social, né? O aspecto dessa ambiental, dessa quantidade de coisas que entraram na nossa vida. É uma questão de ESG, é uma questão de solidariedade, são aspectos relacionados à nossa capacidade de lidar com as mudanças sociais, e tudo isso faz parte do negócio agora. O que ele está dizendo ali, que eu acho muito legal, é que antes você podia fechar a porta da sua sala dentro da empresa e acabou, você está longe. Mas isso avançou para dentro da organização. E se a gente não estiver atento, a gente vai, de fato, não ter capacidade de continuar relevante no mundo em constante transformação que a gente vive. Aí você pode estar se perguntando, tá, mas o mundo sempre mudou, né? Assim, a gente sempre teve mudanças no mundo. E é fato, a gente sempre teve mudanças no mundo. A grande questão, e que é o que a maioria das pessoas, dos estudiosos, tem tratado, é de que o diferencial do momento que a gente está vivendo hoje não é existir mudanças, mas a velocidade com a qual essas mudanças acontecem, né? Então, não é que o mundo não mudava antes, acontece que ele não mudava tão rápido. Inclusive, eu gosto muito dessa brincadeira aqui, que é um gráfico aqui que é muito interessante, divulgado na internet, que ele vai mostrar quanto tempo cada produto levou para alcançar 50 milhões de usuários. Isso daqui ainda está desatualizado, porque depois disso ainda teve outras aplicações que foram até mais rápidas que essas. Mas a gente vai ver, por exemplo, aqui, vou pegar da eletricidade, cartão de crédito, olha, mais de 20 anos para atingir 50 milhões de usuários, mas se a gente pega o próprio celular, que demorou 12 anos para ter 50 milhões de usuários, e compara com o WeChat ou com o Pokémon Go, aquele aplicativo do Pokémon, né? Que demorou 19 dias. Então a gente está falando de uma velocidade gigantesca. E qual é o aspecto essencial que traz essa capacidade e esse aumento de velocidade de mudança? A tecnologia. Então a evolução tecnológica exponencial, ela vai trazendo a possibilidade de que as mudanças no mundo também alcancem velocidades quase que exponenciais também. Inclusive, é interessante aqui a gente fazer até um paralelo com a lei de Moore, né? Não sei se vocês conhecem esse conceito que foi estabelecido por um cara chamado Gordon Moore, lá em 1965, e ele falava sobre essa regra de que o poder de processamento dos computadores, ele dobra a cada 18 meses.
Ou seja, é por isso que a gente chama de exponencial, porque a cada 18 meses dobra a capacidade, e com essa mudança, a gente cria possibilidades inimagináveis em termos de processamento, em termos de aplicações, e é por isso que a gente está vendo coisas acontecendo de um mês para o outro, né? Até uns 3 meses, 4 meses atrás, a gente tinha um chat GPT que a gente escrevia e ele respondia. Agora ele já está fazendo imagem, ele já está lendo imagem, ele já está produzindo vídeo, a gente já tem inteligência artificial fazendo coisas que a gente fica mal besta assim de ver, né? E um outro dado aqui também, ainda nesse slide, para trazer essa questão da velocidade, o iPhone 6, né, o iPhone 6, 14 mil vezes mais poderoso do que toda a tecnologia que levou o homem à Lua lá na NASA. Olha que maluco isso, o iPhone 6, não tem nem aqui o cálculo do iPhone que está agora, que eu acho que é o 14. Então, dentro do nosso bolso, a gente tem um computador mais poderoso do que toda a tecnologia que levou o homem à Lua, todos os computadores, os processamentos que levaram o homem à Lua. Esse dado é interessante para dar a dimensão do momento que a gente está vivendo. Definitivamente, o oceano que a gente está navegando hoje não é o mesmo que a gente navegou há 2, 5, 10, 20 anos atrás. É outra coisa. E uma das coisas que também demonstra que o oceano mudou e algumas pessoas não viram é que muitas empresas sucumbiram nesse período por não perceberem a mudança de cenário, né? Por não perceberem que aconteceram mudanças e que elas precisaram se adaptar. E não só por isso, pelo desafio mesmo, né? Quando a gente é uma organização muito grande, muito gigante, a mudança ela é muito mais trabalhosa, ela é muito mais desafiadora, né? E aqui tem uma frase do presidente da Cisco, ex-presidente da Cisco, que ele diz que 40% das empresas líderes mundiais não existirão de uma forma significativa daqui a 10 anos. E aí, se a gente pega 10 anos para trás, até um pouco mais, a gente olha para esse painel aqui de empresas, né? Todas elas, de alguma maneira, sofreram e se perderam em algum momento na sua história. Algumas dessas daqui foram compradas, outras estão ainda na ativa, mas de uma maneira não tão potente como já foram, outras quebraram, sumiram, né? Então a gente olha aqui para esse lugar para demonstrar que não adianta o seu tamanho, a sua esperteza, a sua inteligência, a quantidade de volume de grana que a sua organização tem. Se o oceano muda e você não percebe, você pode sim perder a sua relevância, independente de quem você seja. E a sacada é a gente perceber o seguinte: empresas não se perdem, quem se perde são os líderes. E essa é a reflexão para você fazer aí agora, né? Quem se perdeu aqui? Foi a Sony? Foi a Blockbuster? Foi a Motorola? Não. Foram as lideranças que tomaram decisões dentro dessas organizações. E é aqui que cabe a reflexão. Como é que a gente está interagindo com esse mundo em constante transformação e o quanto que a gente está percebendo o contexto e entendendo que tipo de postura a gente precisa assumir diante desse contexto, né? Eu trouxe aqui uma frase muito emblemática para representar isso, né? Que é a frase do Stephen Elop, que foi o ex-CEO da Nokia, que durante o processo de entrevistas, de discussão a respeito do que aconteceu com a Nokia, né? A Nokia era líder mundial na fabricação e na venda de celulares. Ainda nos anos 2000, ela tinha essa posição. Depois do lançamento do iPhone, ela foi entrando né, nos problemas e não conseguiu se adaptar. Mas a grande história, e quando você estuda um pouco do caso da Nokia, você vai perceber que foram justamente os executivos, as lideranças, muito resistentes a perceberem as mudanças que o iPhone trouxe para o mercado, que decidiram e foram lentos em olhar para a sua própria organização e fazer as mudanças que eram necessárias. E aí, no final, ele diz: não fizemos nada de errado, mas por algum motivo nós perdemos. Isso aqui é interessantíssimo para entender, né? Porque a gente não pode dizer que ele está errado nessa fala, mas ele também não está correto. O que a gente está vendo nessa fala é nitidamente o contexto. O contexto mudou. Mas a gente não viu. A gente estava fazendo tudo certo. Estava tudo certo.
Mas como a gente não percebeu que o contexto mudou, a gente fica sem saber o que que a gente errou. Porque na nossa cabeça a gente estava fazendo certo, né? Então, por isso que, muitas vezes, nem sempre o problema é a gente fazer alguma coisa de errado. É a gente fazer a coisa certa por tempo demais. Entende? Então, se você fica, mesmo trabalhando corretamente, pensando e solucionando coisas corretamente, mas você não percebe a mudança de contexto, essa é a armadilha. Porque a gente não percebe que a gente está fazendo a coisa certa por um tempo a mais do que deveria, né? E essa frase agora, de novo, do John Chambers, que eu gosto muito de algumas frases dele, que ele traz aqui, o ex-presidente da Cisco, né, que eu estava falando para vocês, vai reforçar um pouco disso que eu estou tentando aqui montar com vocês esse cenário, né? Há uma década ou duas, o CEO podia ficar em sua sala com planilhas, trabalhar na estratégia. Hoje, se você não sair para escutar o mercado, entender suas transições, não vai entender que precisa se reinventar constantemente a cada 3 ou 5 anos para poder sobreviver como CEO. E aqui ele está falando especificamente sobre o papel de liderança CEO, e eu acho que essa fala do John combina muito com o que o Alex trouxe aqui no chat, né, Alex? A empresa tem que sempre estar atenta e em desenvolvimento com inovação. Porque o que ele está falando é isso. Agora, eu quero que vocês prestem atenção nessa parte da frase dele que eu deixei em roxo. Se reinventar constantemente a cada 3 ou 5 anos. Ou seja, ele está trazendo essa necessidade de reinvenção, que é um processo bastante profundo, para 3 anos, 5 anos. E aí eu faço aqui a provocação para você, né? O que você aprendeu de novo ou assumiu de postura nova nos últimos 3 anos como líder, né? Você poderia dizer assim, tá, isso aqui eu me reinventei nisso daqui. O quanto que essa reinvenção, se você se reinventou nos últimos 3 anos, ela foi consciente, intencional, você percebeu necessidades de mudança e você foi atrás dessa reinvenção, ou o quanto ela foi compulsória, né? Você, quando viu, mudou, né? Eu, por exemplo, me recordo ali de 2020 a 23, que a gente está agora, né? Da pandemia para cá. 2020 e 21, mais ou menos, eu estava completamente num movimento compulsório. A pandemia foi me empurrando, a crise, né? Todos os desafios foi me empurrando. Eu não estava no comando do processo. Até que quando eu percebi, comecei a, não, peraí, eu preciso aproveitar esse cenário todo que está rolando como protagonista disso, e não como uma vítima desse movimento todo. E foi aí que eu consegui me resgatar e assumir e fazer mudanças e evoluir nesse período de lá para cá. Mas muitos de nós acaba que só se reinventa porque o cenário, as circunstâncias obrigam. E o que ele está trazendo aqui é como é que a gente começa a ter uma postura de ser humano, mas também de líder, de prestar atenção no contexto, no cenário e aproveitar essas mudanças todas para se reinventar. E aí ele está trazendo aqui essa coisa do 3 a 5 anos. Isso é muita coisa. É muito rápido, né? Quando a gente fala que empresas nos anos 90 faziam, até nos anos 2000, planejamentos estratégicos para mais de 5 anos. Então, não teria essa história de reinvenção, né? Uma outra teoria muito legal para fazer esse paralelo sobre a necessidade de adaptação, de reinvenção que a gente precisa buscar, é a própria teoria do Rancharan, do pipeline de liderança, que eu não sei quantos de vocês conhecem. Mas é só para dar um exemplo aqui, né, de a mudança ela começa para o líder desde o momento em que ele vira líder. Porque um profissional que ainda não é líder, ele tem habilidades específicas desse momento da sua jornada, da sua carreira. Ele precisa ter domínio técnico especializado, ele precisa saber trabalhar em equipe, ele precisa desenvolver relacionamentos que tragam resultados para ele próprio, ele precisa também usar ferramentas, processos e procedimentos da empresa. Só que quando ele se torna líder, o conjunto de habilidades que ele precisa exercer como um bom líder são completamente diferentes. Então, ele passa a ter que se meter ou fazer planejamento, recrutamento e seleção, ele precisa saber escolher um profissional,
que seja interessante para sua equipe, ele precisa saber delegar tarefas, ele precisa monitorar e avaliar o desempenho das pessoas, ele precisa fazer coaching e feedback das pessoas da sua equipe, ele precisa criar sistemas de gratificação, de motivação, desenvolver relacionamentos. Aqui, olha que interessante essa mudança. Enquanto você é um analista, um profissional que não é líder, você precisa desenvolver relacionamentos que ajudem você a crescer. Mas quando você é líder, você precisa desenvolver relacionamentos que ajudem a crescer o seu departamento. E também você, em algumas organizações, começa a ter autonomia para negociar recursos ou para fazer aquisições. Né? Eu estou aqui, agora eu sou líder, eu preciso decidir a compra de um determinado material, de um determinado recurso. E isso é completamente diferente. São habilidades que demandam competências completamente diferentes. Agora, eu posso garantir para vocês, nesses 10 anos de consultoria e educação corporativa, eu me deparei com tanto líder em posições de CEO e diretoria que sequer tinham entendido isso aqui desse slide. E essa é a sensação complicada, porque quando uma pessoa, num cargo executivo ou num cargo de uma liderança sênior, não fez ainda essa passagem, né? Eu não sou mais um profissional individual, eu sou um líder. O que essa minha posição de liderança exige? Quando ele não faz essa passagem, ele cria um efeito dominó para a organização inteira, né? Porque se um diretor tem um papel muito operacional, a sua gerência vai ter um papel ainda mais operacional e aí isso vai demandando. E aí aqui é fundamental, nesse mundo que a gente está vivendo, de necessidade de mudança, volta aqui, ó, o oceano está mudando, tempestade está mudando, as nuvens, ondas mais altas. Eu preciso adquirir uma competência, uma habilidade de me desapegar, de desaprender, né? Inclusive, Peter Drucker tem essa expressão, né? Ele usa muito essa fala de a gente precisa praticar o abandono organizado, né? Então, eu gosto dessa expressão porque, ao mesmo tempo que é abandono, no sentido de deixa para trás, né? Ele não é um abandono feito de qualquer maneira. Ele é um abandono organizado. Eu planejo o que eu vou abandonar, eu decido conscientemente, eu crio uma estratégia para fazer esse abandono, né? E essa imagem, ela diz tudo, né? A borboleta aqui nesse processo, ela não simplesmente larga, ela tem um processo, tem uma estratégia, tem um caminho até ela abandonar o casulo para trás, né? E virar uma outra coisa. A grande sacada, e chega a ser um pouco poético, né, nesse momento, é que eu só consigo me tornar borboleta no momento em que eu consigo abandonar o casulo, né? Não dá para me agarrar, me apegar ao casulo nesse processo. Fala, João. Então, minha dúvida é assim, é claro que dentro de uma empresa, além da diretoria, do CEO, etc., tem os departamentos, como tu falou, né? Acho que cada um tem suas responsabilidades, né? Quer dizer, o CEO ou a diretoria olhar para o mercado, e mais olhar para dentro também, porque as mudanças internas de cada departamento também tem tecnologias diferentes, são situações diferentes, e que se não tiver também conectada com as novidades, etc., fica bem complexo fazer as mudanças, não acha? Como Sim. conectar isso, entendeu? Porque ao mesmo tempo que o CEO tem que, ou a diretoria tem que ir para um lado que o mercado exige, digamos assim, porque quem faz a situação é o mercado, né? Como que o time interno tem que olhar isso? Quer dizer, cada um vai olhar seu departamento, as melhorias que ele pode fazer para contribuir com todo. Como que poderia fazer Sim, isso? sim. Assim? Acho que tem duas coisas importantes no que você está trazendo, que é a primeira delas é a gente, dentro do que eu estou trazendo aqui dessa reflexão, nesse cenário que a gente está criando, é primeiro a gente localizar a liderança numa posição que não é ou só interna ou só externa, né? A liderança ela vai precisar sempre ter um papel que é sistêmico, né? Ou seja, ela está antenada no mercado, na sociedade, nas mudanças, que é o que eu estou aqui usando a metáfora do oceano. Então, eu estou olhando para fora do barco, eu estou vendo o oceano. E esse não é um papel só do CEO, esse não é um papel só do executivo.
toda liderança, em qualquer nível, precisa estar atento ao oceano, precisa olhar para fora. Porque senão isso que você está trazendo nunca vai acontecer, né? Porque se só o CEO estiver olhando para o oceano, vai ser sempre o CEO que vai ter que convencer as pessoas que não estão olhando só para o barco, de que o oceano mudou. Ó, pessoal, o oceano mudou. E aí fica o CEO lá, pessoal, o oceano mudou, o oceano tá vindo, a onda tá vindo. E o pessoal de dentro, não tá nada. Aqui nem mexeu, né? O barco continua sem mexer, mas ele tá vendo um negócio que tá vindo ali. E aí, na hora que essas pessoas vão colocar o olho para fora do barco, é que aí já é tarde demais. Então, a grande sacada aqui é que o que eu estou trazendo, apesar de alguns exemplos virem muito para esse lugar do CEO, é muito mais porque o CEO é que precisa incentivar e gerenciar e definir e decidir internamente qual é a filosofia e a pegada que a liderança toda precisa ter. Mas ele não é o que faz o trabalho sozinho. E também não é a liderança, mesmo gerencial, que faz o trabalho sozinho, né? É por isso que é legal a gente olhar a liderança nesse lugar mais de ponte, de conexões, do que de isolamento, né? Qualquer líder precisa estar atento ao que está acontecendo no mundo lá fora e dentro da sua organização, com as suas pessoas, com seus clientes, né? Internos ou externos. E aí, João, essas coisas vão se organizar de uma maneira muito mais eficazes, né? E a reflexão também será que este líder nesta posição é o líder para esta posição? Está preparado para esta posição? No contexto que estamos hoje, por que eu digo isso? E aí eu vou pedir licença de novo para a metáfora, porque eu acho que ajuda. Pode ser que o meu barco estava num lago. Há 2 anos atrás, a gente estava num lago, um laguinho. Lago não tem muito problema, não tem onda, não tem tempestade forte, né? Mas, de repente, meu barco cresceu e agora ele está no mar. Não necessariamente as pessoas que me fizeram sobreviver e ter sucesso no lago são as mesmas que vão fazer a gente sobreviver e ter sucesso no mar. Ou não só as pessoas, mas a postura de liderança do lago não é a mesma do mar. Você entende o que eu estou querendo dizer aqui? E essa é a reflexão do CEO, né? Será que a gente está com a postura de liderança, organizacionalmente falando, do mar, estando no mar, ou a gente está com a postura do lago no mar, né? Ou a gente está com a postura do mar no lago, também tem isso, né? Então, acho que é mais por aí que vale a pena refletir. E isso combina muito com essa história aqui do praticar o abandono organizado, né? Porque o abandono organizado, ele está muito ligado a essa ideia de, primeiro, eu preciso saber o meu contexto para entender se o que eu estou entregando como performance de liderança combina com este contexto. E se não combinar, eu preciso fazer um abandono organizado. E a partir do momento que eu deixo para trás alguma coisa, eu abro espaço para que novas coisas entrem. Fala, Alex. E lá, e também Tudo só em bem? complemento. Tudo bom, gente? E também a outra situação que tem que ser considerada, né, é que o CEO ele é o último, assim, é o que tem o poder de dar decisão final, mas para ele tomar essa decisão, ele tem que ter o input de toda a sua equipe, né, para poder ter essa visão do contexto, porque às vezes as pessoas têm visões diferentes e isso é que vai contribuir para essa melhoria, né, das decisões, das inovações, das mudanças, porque a gente está aí nesse âmbito aí do VUCA e do BANI que o negócio me surpreendeu, esse dado que você trouxe do iPhone 6 aí. Né? Não é maluco? O negócio, a gente está no dia a dia, né? Então é importante que quanto mais pessoas, né, em diferentes níveis contribuem com visões diferentes para que o final seja o melhor possível, né? Senão vai virar uma Xerox, uma Nokia ou Nokia, né? Blackbuster e outras mais. Era isso aí. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Alex. Muito bem, então, a grande... João, você está com a mão levantada de novo Isso. ou é... Fala, pode falar. Só uma contribuição mais assim, um exemplo assim que nós vivemos lá, só um exemplo, tem vários, né? Mas, por exemplo, a questão comercial, quer dizer, pô, os clientes, como que era antigamente, né? Os clientes entravam no site, escolhiam os produtos, mandavam um e-mail, solicitavam a cotação, nós em 2, 3 dias mandávamos a cotação, o cliente pensava que tirava as dúvidas,
e fechava o negócio e mandava um pedido. Esse era o... Hoje o cara entra pelo WhatsApp, pega não sei o quê, quer fazer o Pix, quer pagar com cartão. Quer dizer, o cliente está confundindo tudo. Na realidade, as coisas mudam, né? De uma maneira tão Muda rápida muito. que se a gente Muda não tiver preparado para isso, e aí é a questão, né? Como preparar, quem que vai preparar, porque assim, a gente acaba fazendo as coisas reativamente. Ou seja, o mercado está pedindo, implorando, e é aí que a gente faz. Por quê? Porque a gente não tem um sistema lá na empresa hoje que diga assim, olha, pessoal, daqui para frente, eu acredito que a gente vai ter que fazer assim, assim, assado, então vamos se preparar para fazer isso. Não, o mercado já está assim e a gente se adequou ao mercado, entendeu? Uhum, uhum. E eu acho que falta um pouco disso ainda para Sim, as sim, eu pequenas e acho médias que você empresas. está trazendo bem aquilo que a gente está falando aqui, né? Como é que a gente sai desse lugar de compulsório, né? Como é que a gente vai para um lugar mesmo de protagonista? É óbvio que é desafiador, né? Ninguém ia dizer para nós aqui que isso é fácil, né? O grande desafio é a gente conseguir trazer para o pragmático, para o dia a dia, métodos, capacidades, protocolos, processos que permitam que não só o CEO, um indivíduo, consiga se antenar o que está acontecendo, mas também a organização tenha processos para isso, né? Inclusive, o Alex trouxe uma coisa que eu acho que conecta muito com o que eu vou falar aqui nesse próximo slide, que é um pouco do caminho que a gente percorreu até aqui, né? Eu quero abrir essa janela aqui justamente porque a gente está falando aqui e o que eu estou tentando construir com vocês é que cenário é esse, que oceano é esse que a gente está agora, né? Que mundo é esse que a gente está vivendo? Mas como é que a gente chegou até aqui nesse mundo, né? Eu separei aqui 3 momentos cruciais. Um primeiro momento mais pré ali primeira, segunda revolução industrial, quando a gente tem mercados ilimitados, justamente por conta do desbravamento do que não se tinha, né? A descoberta das coisas, dos produtos, a produção disso tudo, o foco completamente nos processos e uma orientação interna das organizações. Se a gente parar para pensar, no início do século XIX, a maior inspiração para o surgimento das primeiras empresas, das organizações, eram a igreja e o exército. Eram as instituições mais conhecidas, reconhecidas, mais estruturadas até ali. Então, todas as empresas que começaram a surgir, elas se inspiraram nessas organizações, no exército e na igreja. E o que o exército e a igreja trazem de comum é justamente o comando, o controle, a hierarquia, o fluxo de poder. E as empresas repetiram isso com muita naturalidade e, obviamente, era o que se tinha para fazer naquela época. Então, o foco das organizações naquele período, muito de descobertas mais mecânicas, fabris, era a eficiência operacional. E a gente só foi ter uma mudança substancial nesse aspecto histórico nos anos 70 e 80, que foi quando surgiu e começou-se a falar da palavra estratégia. Por que a palavra estratégia surge nesse momento? Por conta da globalização, do aumento da concorrência. Então, a globalização, o surgimento das redes, das capacidades mais evoluídas de transportes e logística, permitiram, e depois a internet, que organizações se tornassem globais, que organizações competissem em outros países. Então, comecei a ampliar a concorrência. E ampliando a concorrência, as empresas precisaram parar de olhar só para dentro, né? Aquela orientação interna que estava ali na outra fase. Essa orientação ela passou a ser também para fora. Então eu tenho uma orientação interna e externa e começo a criar essa ideia de estratégia. Agora vejam vocês, só nesse período que começou a surgir a ideia de visão e estratégia, que surge planejamentos estratégicos, e aí de lá para cá as coisas aceleraram de uma maneira muito grande. Porque se a gente pensar do início do século XIX até os anos 70 e 80, o tempo que passou, e dos anos 80, 70 para 2007, por exemplo, e 2020 agora onde a gente está, a gente tem muito menos tempo de lá para cá. E aí o Alex falou ali do mundo VUCA, né? Que é uma expressão que foi usada justamente para ilustrar
o mundo que a gente vive, volátil, incerto, complexo, ambíguo, né? A transformação digital que começa a surgir e afetar a maneira como a gente vive a nossa vida. E 2007 é considerado um marco por conta do lançamento do iPhone. Porque a mudança que o smartphone, e principalmente vindo do iPhone, trouxe para a nossa sociedade foi gigantesca. E a quantidade de produtos, como por exemplo a câmera digital, que passaram um processo de obsolescência depois do surgimento dos smartphones com câmeras tão poderosas quanto, é um exemplo desse processo, né? E aí a gente começa a discutir uma coisa chamada quarta revolução industrial, a partir de 2011, né? Então, esse termo, indústria 4.0, é justamente a mesma coisa que quarta revolução industrial, é essa ideia de que, tá, agora a revolução que a gente vai viver, a quarta revolução industrial, é a gente levar a transformação digital para dentro da indústria, para dentro das fábricas, para dentro das organizações, de uma maneira que, como a gente nunca mais viu. Ou seja, a tecnologia passa a reconfigurar a maneira como a gente faz, produz, trabalha, vive, e isso é o que a gente está vivendo de 2007 para cá, 2011 e 2020 para cá, e 2020 muito por conta do fato da pandemia ter acelerado processos de transformação digital que estariam em curso de uma outra maneira. Esse termo indústria 4.0, ele surgiu na Alemanha, lá em 2011, num evento que é feito na Alemanha, periodicamente. Nesse ano foi em Hannover, a Feira de Hannover, e esse termo indústria 4.0 surgiu porque a Alemanha lançou na Feira de Hannover de 2011 um projeto de automação e digitalização da indústria alemã. Então, a ideia central desse projeto chamado Indústria 4.0 na Alemanha era justamente criar fábricas inteligentes, carros autônomos, máquinas, sistemas de produção totalmente conectados, interconectados, trabalhando a partir de sistemas de produção que fossem automáticos e conectados. Então, esse termo Indústria 4.0 surge ali. E tem um outro termo alemão, que é esse que está na tela, o Zeitgeist, que é um termo para ilustrar o espírito do nosso tempo. Essa palavra significa espírito do nosso tempo. E ele é muito usado para demonstrar o seguinte, tá, qual é o nosso contexto? Então, tudo que a gente está falando aqui, desde o começo do nosso encontro, eu estou trazendo essa ideia de assim, poxa, a gente está olhando o contexto, o oceano está mudando. Que oceano é esse? E aí, se a gente fosse dizer qual que é o espírito do nosso tempo, como é que está o nosso oceano? O que está acontecendo nele? A gente tem diversas coisas acontecendo, né? Então, a gente tem inteligência artificial bombando e num nível que é interessante que, assim, antigamente, essas tecnologias surgiam e elas primeiro ficavam distantes da gente. Não sei se vocês percebem isso, sabe? Computadores. As empresas têm computador, mas pouquíssima gente tinha computador em casa. Internet. Nas empresas, no exército, né? Tem computador, tem internet, mas em casa a gente tinha um CDzinho lá de internet de escada até a internet chegar boa, na empresa ela já estava bem. A grande diferença do momento que a gente está vivendo é que essas coisas já chegam no nosso celular. Quando a gente viu, já está no nosso celular, né? A gente não, a rapidez com a qual elas saem de um lugar para o outro é muito grande. Então, sociedades em redes, impressoras 3D imprimindo órgãos, realidade virtual aumentada, esse novo óculos da Apple, trazendo uma mudança de novo, a Apple provocando mudanças importantes em setores, hiperconexão, 5G chegando para trazer para a gente uma capacidade de conexão que a gente ainda não conhece, meia-vida das habilidades, que é um pouco do que o Chambers falou ali atrás, que eu comentei, de que as habilidades elas não duram mais tanto tempo, então de 3 a 5 anos você precisa se renovar, biotecnologia, drones, robôs. Vocês viram essa semana que a China anunciou os robôs humanoides mais impressionantes feitos até então, blockchain, a gente está aí com uma nova moeda digital sendo lançada pelo Banco Central, que não tá alicerçada nesse tipo de tecnologia. Então, o espírito do nosso tempo ele está nesse lugar de muita mudança. E aí tem as palavrinhas, os acrônimos que a gente já ouviu, né? Tanto volátil, incerto, complexo e ambíguo do VUCA, que o Alex trouxe, e o Alex também falou do Bunny, frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Então, isso é a indústria 4.0, esse é o nosso Zeitgeist, esse é o mundo que a gente está vivendo hoje. E o que eu queria trazer para vocês até aqui
é que os desafios que a gente tem para enfrentar isso, eles são gigantescos. E eles são diferentes para cada camada da nossa sociedade. Então, quando a gente fala, por exemplo, de toda essa mudança acontecendo na linha do tempo, essa pesquisa da Deloitte ela vai mostrar que para cada fatia da sociedade, as mudanças de tecnologia acontecem em tempos diferentes. Então, a gente tem os indivíduos tendo acesso mais rápido a novas tecnologias, os negócios vindo depois e as políticas públicas depois ainda. A gente não tem, por exemplo, no Brasil e até em outros lugares do mundo, legislação madura a respeito de inteligência artificial, que é mais recente, mas a gente não tem nem de transformação digital, a gente não tem nem de robôs mais simples, né? Que já existem chatbots, todas essas segurança cibernética, todas essas coisas que já estão disponíveis há muitos anos. A gente ainda não tem política pública olhando para isso, né? E a gente tem no Brasil gente que não tem acesso à internet. Então, o grande desafio aqui é que, além de toda essa coisa que a gente está falando, a gente ainda tem um nível de desigualdade muito grande nesse processo. Deixa eu olhar o chat aqui, que tem umas coisinhas que apareceram aqui. Tem uns bons dias aqui. Bom dia, pessoal que está chegando aí. Sejam bem-vindos. Muito bem. Tudo isso, né? Ufa! Puxa vida, o Anderson deixou minha cabeça aqui empolvorosa, né? Mas é isso, né? Eu queria trazer muito assim. Esse é o nosso zeitgeist, esse é o mundo que a gente está vivendo. O que acontece, né, é que se formou uma tempestade perfeita nesse oceano, que a gente mostrou ali no começo. Então, temos aí uma tempestade nesse oceano, o cenário mudou. E isso criou uma estrutura interligada e não linear de incertezas, né? Quantos de vocês já devem ter falado, meu Deus, mas eu não sei o que fazer, eu não tenho menor certeza, menor convicção de qual é o caminho, né? Isso que o João trouxe de dúvida, isso que o Alex trouxe, tudo isso vai gerando na gente incertezas, incertezas radicais, porque é ambíguo, é difícil, né? Tem um ritmo acelerado da evolução tecnológica, tem o aumento da velocidade do fluxo de informações por conta desse aumento, tem a biotecnologia trazendo mudanças substanciais na maneira como a gente vê a vida, né? E as ameaças imprevisíveis, como uma pandemia, como uma guerra, coisas que estão sendo aceleradas nesse processo, né? Então, tudo isso para criar para a gente essa percepção de que a gente precisa estar antenado nesse contexto, né? Se a gente não perceber que a tempestade está chegando, a gente não vai conseguir se adaptar para lidar com essa tempestade. A gente não vai estar preparado para ela, né? E eu gosto de uma frase do Peter Senge que diz que a única vantagem competitiva sustentável é a capacidade de uma organização de aprender e de se adaptar mais rápido do que a concorrência. Ou seja, a gente está falando aqui de organizações, mas a gente está falando de pessoas, né? São as pessoas que precisam aprender e se adaptar mais rápido, né? E a gente está nesse lugar, nesse mundo. Então, o quanto que a gente está atento a isso? Será que a gente está olhando que o oceano está mudando e com isso a gente está buscando aprender e se adaptar com agilidade para lidar com esse novo oceano, né? Os melhores líderes, então, são aqueles, e continuarão sendo, que conseguem se adaptar para lidar com as mudanças de cenário. Então, de novo, eu trouxe aqui o barco, trouxe o mar, para a gente poder olhar para isso, né? Como é que está o mar aí, né? Vocês estão vendo o mar? Vocês estão olhando para o mar? Estão observando? Estão fazendo o trabalho de perceber qual é o contexto, né? E aí, por que que o nome da nossa palestra, agora sim, é Liderança 4.0? Porque o líder 4.0, ele é exatamente aquele que percebe, que entende que o mundo mudou e gerencia o seu próprio repertório para se adaptar às mudanças desse mundo. Então, é isso que a gente está chamando de liderança 4.0, essa liderança que está o tempo todo não só isolada dentro do barco, ela está também olhando o cenário, ela está vendo que o barco, como é que está o mar, como é que as coisas estão, e se surge alguma mudança, ela olha para si própria e para o seu barco e fala, tá, o que precisa mudar aqui, né? É isso que é liderança 4.0, né? Tudo bem, gente? Estamos juntos? Podem fazer joinhas, se tiverem dúvidas, mandem aí no chat. Muito bom, muito bom.
E aí, depois de deixar vocês aí suando, né, com esse cenário, com essas informações, como o Alex falou ali, vamos falar do que a gente tem que fazer, né? Então tá, o que é, Anderson, então, que você acha que a gente pode fazer diante de todas essas questões que você trouxe aqui, né? Eu trouxe aqui, diante da minha pesquisa, da minha experiência e também do que a gente tem visto no nosso trabalho na Consciência, eu trouxe 4 posturas que, na nossa visão, são essenciais para uma liderança 4.0, tá? Essas 4 posturas, elas não são as únicas posturas, tá? Elas não são todas, existem outros comportamentos importantes, mas essas são, para mim, na minha curadoria, posturas que fazem muita diferença para uma liderança no mundo que a gente vive hoje, tá? Quais são essas posturas que eu vou aprofundar aqui com vocês agora? A primeira delas é... Opa! A primeira delas é que a postura de liderar a transformação e a adaptação, né? Então, esse lugar de sair do compulsório e ir para o intencional, né? Seja você o líder da transformação e da adaptação. A segunda é uma postura aqui que faz muita diferença, que é fazer perguntas que transformam o cenário, né? Ter a postura de líder que faz perguntas, a curiosidade. A terceira postura é investir tempo na criação do futuro, né? Como é que você, líder, investe tempo? Isso tem muito a ver com o que o João trouxe ali de dúvida, né? Então, como é que você sai desse lugar de só observar o que está mudando e passa a investir tempo na criação do futuro? E, por último, aqui, a quarta postura é gerenciar a si mesmo e o seu repertório, tá? Eu vou agora, então, adentrar um pouquinho em cada uma dessas 4 posturas para a gente poder avançar. Muito bem. Então, falando em liderar a transformação... Opa, pulou a mais aqui. Liderar a transformação e a adaptação, a gente está falando aqui de uma mudança de mentalidade na relação com a mudança. A maioria de nós, e isso é muito humano, tá? Não é só uma coisa que é comportamental, isso faz parte da nossa humanidade. A gente tende a se apegar a contextos que são estáveis, lineares, né? E aí, à medida que a gente começa a perceber as mudanças à nossa volta, a nossa primeira reação, na maioria das vezes, é a reação da resistência, na busca da sobrevivência ou do apego ao cenário que a gente sempre teve. Liderar a transformação e a adaptação é treinar, e aí você tem uma série de caminhos, a desenvolver um olhar mais proativo e mais acolhedor para a transformação e para a adaptação. Ou seja, como é que você consegue abraçar, acolher a mudança como sendo inerente do contexto e não como um problema de instabilidade do contexto. Então, dessa maneira, você vai acabar tendendo a ser não mais um empecilho para o processo de mudança, você passa a ser um agente de mudança, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês ilustrando isso, né? Na época que a gente começou a ter o contato ali inicial com o ChatGPT, vocês se lembram da quantidade de pessoas que surgiram reclamando, falando mal, dizendo que aquilo ia atrapalhar, por exemplo, a própria educação ou o trabalho, que as pessoas iam dar respostas prontas e tudo mais? Muita gente, logo que recebe uma mudança, vai sempre para o lado negativo daquilo, né? Como é que aquela mudança é negativa? Eu, particularmente, acho fundamental que a gente reflita os impactos sociais, psicológicos de qualquer tecnologia, porque a gente também precisa buscar equilíbrio nisso. Mas também entendo que uma postura completamente reativa e negativa não aproveita os benefícios que qualquer tecnologia como instrumento pode trazer para você mesmo e para o negócio. Então, quando a gente, aqui mesmo na Consciência, a gente fez logo a nossa conta, né, e a gente tentou usar o ChatGPT, a gente trouxe muito essa coisa de, tá bom, o que a gente pode fazer com o ChatGPT? A gente pode colocar lá um conceito que a gente está desenvolvendo num programa de liderança e pedir para o ChatGPT criticar com outras teorias? A gente pode pedir para ele indicar teorias que são complementares às teorias que a gente está propondo? Então, veja que, assim, a gente usou o ChatGPT e ainda usa como um instrumento complementar do nosso trabalho.
Então, liderar a transformação e a adaptação a partir do momento que você está antenado e percebendo a mudança, você assume uma postura que acolhe essa mudança e não rejeita. Ou que, pelo menos, tem uma postura de, tá, peraí, deixa eu ver o que é isso aqui, né? Deixa eu dar uma entendida nisso aqui. E isso, gente, eu estou falando aqui, ilustrando o chat GPT, mas não é só sobre tecnologia, né? É sobre modelos de trabalho, é sobre novos comportamentos, é sobre mudanças sociais, sobre mudanças profundas na maneira como a gente convive, como a gente trabalha. Então, nisso tem ESG, tem trabalho remoto, tem transformação digital, tem uso até de ferramentas do dia a dia de trabalho, que muitas vezes a gente não está disposto a fazer mudanças para ferramentas melhores, porque a gente está apegado a ferramentas que a gente sempre esteve acostumados a usar, né? Então, a postura de um líder 4.0 é essa de ser o líder da transformação, aquele que está trazendo o recado da mudança e não aquele que está como uma vítima de ouvi dizer que alguém, e aí depois só que eu vou me aproximar dessa história, né? Tem uma outra coisa que envolve essa questão de liderar a mudança, a transformação e a mudança, que é substancial, porque vocês devem estar se perguntando, tá, mas qual é a grande virada de chave que eu preciso fazer para liderar a transformação e a mudança? É começar a perceber o quanto que você ainda trabalha a partir da ótica da previsão e do controle e não da aprendizagem e da adaptação. Então, lembra que eu falei ali atrás sobre o processo evolutivo histórico das organizações? E eu mencionei que as organizações primárias se inspiraram na igreja e no exército. E, a partir dessa inspiração, a previsão e o controle, o comando, o autoritarismo, a hierarquia entraram nas organizações. Só que a gente vive num mundo hoje completamente diferente do que a gente vivia. E ainda existem líderes e organizações que atuam com base no comando, no controle, na centralização, na previsão. E é esse tipo de comportamento que acaba, na maioria das vezes, sendo muito apegado e que dificulta a mudança, né? Eu gosto dessa imagem da bicicleta para a gente fazer uma reflexão assim. Você não consegue prever e controlar como é que você vai andar na bicicleta sem subir na bicicleta. A bicicleta é o tipo de equipamento que você só usa usando, que você só aprende a usar usando. Então, demanda um pouco de risco, uma certa coragem, e, basicamente, andar de bicicleta é um movimento de aprender e se adaptar. Porque à medida que eu estou avançando e pedalando, eu estou recebendo informações do contexto, do chão, do asfalto, se é pedra, se é barro, se é um asfalto liso, se tem buraco, do equipamento, está balançando demais, o freio não está funcionando. Então, eu estou aprendendo com esse contexto que está mudando o tempo todo, porque você está andando, e eu vou me adaptando. Será que eu preciso mudar a marcha? Será que eu preciso abaixar para ficar uma velocidade diferente? Será que eu preciso empregar mais força aqui na perna? Será que eu preciso dar uma equilibrada diferente? Então, a aprendizagem e adaptação, ela é uma postura que acolhe o risco. Ela não é uma postura que tenta eliminar todos os riscos. A previsão e controle, ela existe para eliminar todos os riscos. A aprendizagem e adaptação, ela acolhe o risco. O risco é parte do processo, entende? Então, para liderar a transformação e a adaptação, é preciso ter essa postura, né? A postura de aprendizagem, uma postura de adaptação. Uma outra coisa ainda em liderar a transformação e a adaptação é a gente entender de que a aprendizagem ela é um processo vitalício. Então, esse também é uma outra postura que me ajuda a liderar a transformação e a adaptação. Porque se eu não sou um profissional, um líder que busca aprender constantemente, que está lá lendo, que está buscando uma informação adicional, que está seguindo uma newsletter, que lê um livro, que vai assistir um vídeo no YouTube, uma palestra, que ouve um podcast está super comum no Brasil e tem tanta coisa boa sendo feita, né? A gente está falando de lifelong learning aqui, né? De wildlong learning também. Então, são termos para explicar essa ideia de que o ser humano precisa estar o tempo todo aprendendo, né? E tem uma frase, se eu não me engano, acho que é do Leonardo da Vinci, que diz, né, que a única coisa que a gente não cansa a vida inteira é aprender. Então, para ser um líder 4.0, eu preciso aprender o tempo todo, né? E a tarefa mais urgente, segundo o Peter Drucker aqui nessa frase, é ensinar as pessoas a aprenderem. Esses dias eu vi no Instagram, inclusive, uma propaganda de uma influencer que tem um curso de como estudar.
Achei super legal, me inscrevi lá. Era gratuito, ainda vou fazer. Porque ela disse que a gente estuda errado, né? A gente lê livro errado, a gente aprende uma teoria errada. Então, o que ela quer ensinar ali é como é que eu aprendo. Então, tudo isso, de alguma maneira, também está ligado a liderar a transformação e adaptação. E, por último, ainda em liderar a transformação e adaptação, é o nosso papel como gestor, é se preocupar com o ambiente, com as pessoas, com a saúde da empresa. Se a empresa não for saudável, ela desaparece. Então, aqui eu trago um pouco do ESG para a nossa conversa, né? Liderar a transformação e adaptação é a gente ter uma perspectiva muito clara do que a gente precisa liderar nas transformações que o mundo que a gente vive precisa. Então, lembra lá do que eu mostrei da frase no começo do nosso encontro, do ex-CEO da Ambev, que ele fala muito. Antigamente era só sobre o negócio. Hoje é sobre responsabilidade social, é sobre sustentabilidade, é sobre governança. Então, como líder, você precisa se conectar com esses temas. Será que a gente está conectado? Quais são as políticas de governança dentro da minha organização? Como é que a minha organização descarta os seus lixo, né? O seu lixo, o resto da sua fabricação? Como é que a minha organização interage com minorias, com pessoas em vulnerabilidade? Entender como é que o contexto de mundo está evoluindo e perceber qual que é o seu papel como líder na organização, na contribuição dessa evolução do mundo que a gente vive, é parte da postura do líder 4.0. Muito bem. O segundo ponto que eu coloquei ali para vocês foi o de fazer perguntas que transformam. Essa postura, ela tem dois olhares aqui principais. Um olhar para fora, né, sobre cenários, mas também ter um olhar para dentro. Eu tenho uma história que eu li uma vez, muito interessante, sobre um cara, não vou me lembrar agora totalmente, tá? Um cara que estava se planejando para cruzar o Oceano Atlântico usando era um barco muito simples, aquele veleirinho pequenininho. E aí ele saiu ao redor do mundo procurando empresas e pessoas que ajudassem ele a encontrar um veículo, né? Um barco que não virasse, porque ele ia fazer aquilo sozinho e ele tinha esse desafio de atravessar o oceano. Então, se o barco virasse, ele ia estar lascado ali, né? Então, ele foi atrás e andou pelo mundo inteiro procurando dessa empresa que fornecesse o tal do barco que não virava. Até que ele chegou acho que foi na Noruega, e conversar com uma pessoa muito experiente e que parece que era descendente de vikings. E aí essa pessoa olhou para ele e falou assim: olha, você está fazendo a pergunta errada. Você está perguntando por um barco que não vira, quando você deveria perguntar por um barco que desvira rápido. Seu barco vai virar. O que você precisa é de um barco leve e com equipamentos adequados para desvirar. Então, fazer a pergunta correta, fazer uma pergunta adequada é uma arte, é um desafio grande, porque demanda uma capacidade de experiência, de pensamento abstrato muito importante, né? Então, tanto para fazer perguntas sobre o seu negócio, será que essa é a pergunta? Outro dia, muito interessante também, a gente estava com um cliente, e esse cliente, não sei quanto tempo atrás, no seu planejamento estratégico, ele colocou uma estratégia, uma ação que ele queria criar um produto de receita recorrente. E aí, foi passando o tempo, eles desenvolveram um produto de receita recorrente. Esse produto de receita recorrente não deu muito certo. E eles passaram um ano tentando resolver o produto recorrente e criando uma série de burocracias para continuar com esse produto recorrente. Até que teve um momento, numa atividade que a gente estava conduzindo com eles, que a principal executiva dessa empresa teve um insight que ela falou o seguinte: gente, o nosso foco não é esse produto, é ter uma receita recorrente. A gente está aqui tentando resolver uma coisa que não é o centro, não é o ponto central. E aí assim, a mente abriu, porque eles estavam há um ano tentando resolver um produto que não era viável
mas eles queriam porque queriam resolver aquele produto, mas eles se desconectaram da estratégia principal. A estratégia principal não era o produto em si, era a receita recorrente, que pode ser alcançada por diversas outras estratégias que não por aquele produto. Então, fazer as perguntas que transformam tem a ver com a gente conseguir fazer críticas ao cenário e às situações que permitem que a gente tenha um olhar diferente para essa situação. E isso é 4.0, porque a gente está vivendo num mundo complexo, ambíguo, cheio de nuances, de situações que tornam tudo mais complicado. Então, saber fazer a pergunta correta pode significar o sucesso ou o fracasso da sua jornada profissional de líder ou da sua organização. Então, eu trouxe aqui até algumas perguntas, né? Quais são as grandes tendências que vão remodelar o seu ambiente de negócios no futuro? E se o seu negócio deixasse de existir, que falta que ele faria para o mundo? O seu desempenho da última semana foi o melhor que você poderia entregar? Como que a gente pode entregar excelência aproveitando todo o potencial do time? São perguntas que geram uma reflexão crítica, instigante. Só que fazer perguntas esbarra com a cultura da organização. Né? Quando eu começo a ter uma elevação do nível crítico das pessoas dentro da organização a respeito do que é feito, dos cenários, quando eu aumento essa possibilidade da mudança, eu esbarro na cultura da organização. E aí, se eu tiver uma cultura, por exemplo, que rejeita o risco, que culpabiliza o erro excessivamente, eu vou, ao mesmo tempo, diminuir a capacidade dos líderes de fazer perguntas e da equipe de fazer perguntas, de responder essas perguntas. Então, uma coisa fundamental, se a gente quer entrar nessa segunda postura que eu estou trazendo do Liderança 4.0, é redefinir a nossa relação com o erro. Porque quando a gente redefine a nossa relação com o erro, a gente libera as perguntas. Veja bem, uma equipe que vive numa cultura onde qualquer erro é punido, é exposto, onde a culpa ela é exacerbada, existe caça de culpados, você começa a ter nessa cultura mais silêncio do que perguntas. Então as pessoas começam para se proteger, elas começam a ficar em silêncio. Então elas não vão fazer perguntas e nem vão responder sinceramente as perguntas. Então, eu convivo muito com lideranças que reclamam, por exemplo, de pessoas que não são proativas, que não vão atrás, que não trazem a resposta, que não fazem perguntas, que não são críticas, mas poucas dessas lideranças fazem essa leitura. Tá, mas o meu contexto, ele favorece isso, favorece a crítica, favorece a pergunta, ou ele elimina? Quantas vezes uma pessoa veio, fez uma pergunta e a sua resposta foi ou grosseira, ou eliminou, transformou aquela pessoa, puxa, você é, né, não está entendendo, né? Você é burra, né? Por fazer essa pergunta, eu já vi esse tipo de coisa. Então, quando a gente quer trazer mais curiosidade, mais pergunta, mais crítica, mais reflexão para o dia a dia do negócio, a gente precisa redefinir a relação que a gente tem com o erro. Deixa eu olhar o chat aqui. Aprendendo a lidar rápido com os erros. Muitas vezes o mindset é o de responder perguntas, resolver problemas, e nos esquecemos a buscar a pergunta. Perfeito isso que o Rafa falou, que a Camila trouxe ali para ele, né? Esse mindset é o mindset que, quando eu redefino a minha relação com o erro, eu começo a liberar, e a me liberar, e a liberar a minha equipe para fazer perguntas, para ser curioso e para não saber, né? Não saber, tá tudo bem, a gente não sabe. Né? Então a gente precisa, de novo, a gente vai lá para aquela história da igreja e do exército, de ter todas as respostas, né? Pensa na instituição, gente, não estou criticando religião, nada aqui, estou falando da instituição igreja, né? Temos todas as respostas aqui, né? E aí as empresas absorvem essa ideia e as lideranças absorvem essa postura de ter todas as respostas. E a ideia aqui de um líder 4.0 é, não, eu não tenho todas as respostas. E eu preciso ter boas perguntas para buscar essas respostas. Porque se eu tiver perguntas ruins, eu vou buscar respostas que não são as adequadas, né? Tem um termo que vocês já devem ter ouvido falar por aí, que combina muito com essa ideia de redefinir a nossa relação com o erro, que é a segurança psicológica, né? A segurança psicológica é um termo que surgiu ali a partir de um projeto conduzido pelo Google, mas ela nasce numa pesquisa conduzida por uma mulher chamada Amy Edmondson, e a segurança psicológica, a partir da pesquisa do projeto Aristóteles do Google, ela é o elemento básico na construção de equipes de alta performance.
Então, junto com a confiabilidade, com a estrutura e com a clareza, com o significado e com o impacto, a segurança psicológica ela é um item subjacente a esses itens para produzir times que lidam com o erro de maneira madura, correm riscos, conversam entre si, se comprometem, vivenciam conflitos. Então, a gente está falando aqui de uma postura que é essa de fazer perguntas que transformam, mas que vem com ela todo um conjunto de necessidades de mudança cultural dentro do negócio, certo? Tudo bem, pessoal? Até aqui? Tamo junto? Legal. Eu vou agora para a terceira postura, né? Então, a terceira postura que a gente trouxe ali como fundamental para a liderança 4.0 é a de investir tempo no futuro, né? Então, o que eu estou querendo dizer com investir tempo no futuro? Eu estou falando aqui sobre rotina, ok? Rotina, sobre agenda. Qual é a sua agenda? Né? Isso aqui não tem nada de subjetivo, né? Investir tempo na criação do futuro é quando é que nós, líderes, gastamos tempo com o futuro. Na maioria das vezes, e o João trouxe isso em algum momento ali, né? A gente está imerso aqui na rotina, trabalhando no nosso dia a dia, produzindo, e gastando muito pouco tempo na criação do futuro da nossa organização, da nossa área, da nossa carreira, né? A gente gosta de uma expressão para separar o presente do futuro aqui na Consciência, que é trabalhar no motor 1 e trabalhar no motor 2, né? Então, a gente usa, inclusive, a gente tem reuniões aqui, reunião do motor 1 e reunião do motor 2. Por quê? Porque de novo, eu estou falando de coisas pragmáticas, agenda, rotina, você precisa dar esse recado para sua mente, né? Motor 1 é a reunião da gestão, do dia a dia, do trabalho, daquilo que precisa ser resolvido de pragmático da sua rotina. Já a reunião do motor 2 é aquela que está conectada lá na frente, ela está falando do mercado, ela está falando do futuro. E aqui, João, tem uma possível caminho aí para sua dúvida, né? Que você trouxe ali. Como é que a gente faz isso, né? Será que a minha liderança e que a minha organização tem espaços de tempo, de quantidade e qualidade para discutir o que funciona hoje e discutir o que importa para o amanhã, né? Motor 1 e motor 2? Eu, inclusive, tenho um termo que a gente costuma trabalhar aqui, que é a consciência meta-operacional. O que é essa consciência meta-operacional? É a consciência para agir no motor 2. Eu não consigo agir no motor 2 se eu não desenvolver essa consciência meta-operacional. O que significa isso? Imaginem que a gente tem no dia a dia do nosso trabalho a operação acontecendo. Eu estou realizando o meu trabalho, eu estou realizando o meu papel. Quando surge um problema no meu papel, no meu dia a dia, eu vou resolver isso, como se fosse uma tensão. Então, eu sou um vendedor, eu estou aqui produzindo uma proposta, eu vou no cliente, eu apresento essa proposta, o cliente argumenta, eu vou argumentar, e isso eu volto, e aí eu mudo um pouco a apresentação por conta desse argumento que o cliente fez. Então, esse ciclo aqui é o ciclo do dia a dia, é o ciclo das operações do trabalho. Tudo bem? Todo mundo junto aqui? Legal. O que acontece? Como é que a gente vai desenvolvendo a consciência meta-operacional? A primeira delas é quando a gente começa a ter espaços, que é o que a gente está chamando de motor 1, onde a gente critica o trabalho que a gente faz. Vou dar um exemplo para vocês, que eu estava conversando ontem com a Camila. Tem um fornecedor nosso aqui, né, que faz uns relatórios de uma determinada atividade, eu não vou expor aqui, né, que ele faz para a gente. E ele manda esse relatório para mim. E esse relatório, ele tem vários dados que eles precisam ser analisados do ponto de vista percentual, né? Eu preciso de uma porcentagem para analisar esses dados. Só que ele manda no relatório dele só os números. Ele não manda a conta feita, a porcentagem. Então, eu tenho que ficar mentalmente, ou às vezes na calculadora, porque eu não sou essa pessoa maravilhosa em matemática, fazendo a conta do percentual para saber a porcentagem daquilo ali. E aí, um determinado dia, eu devolvi para ele. Eu falei, olha, seria interessante se no seu relatório já viesse a porcentagem. Aí ele me respondeu, obrigado pela contribuição. As porcentagens são, no próprio WhatsApp, tal, daquele relatório, daquela semana. Semana seguinte, chegou um relatório novo. Eu fui até ansioso olhar, será que ele colocou agora as porcentagens? Não. O que é isso? Consciência meta-operacional. Eu executo o trabalho, mas eu não penso o trabalho. Eu não reflito sobre o trabalho. Eu não reflito nem sobre o trabalho e nem o porquê do trabalho, que é um nível ainda mais avançado de consciência meta-operacional.
Então, a gente chama isso de gestão e de governança, né? A gestão fazendo, obviamente, o dia a dia, de olhar para o que está sendo feito operacionalmente e melhorando isso, e a governança repensando as bases, as regras que permitem o trabalho, né? Quando eu redefino uma política de remuneração, eu mudo toda a dinâmica do trabalho, e isso é governança. Agora, quando eu faço uma reunião e aí eu falo, será que esse relatório é o melhor relatório? E aí um vendedor levanta a mão, olha, o cliente está reclamando que não tem a porcentagem. Aí eu mudo o relatório. Então, se eu não faço esse ciclo, eu não estou executando o motor 2.0. Tem um livro interessantíssimo, quem quiser ler, eu recomendo, do Sandro Magaldi e do Salib Neto, que é Liderança Disruptiva. E ele traz um pouco dessa história também de como é que a gente investe tempo na criação do futuro, muito sobre essa postura de ser um líder integrador e um líder algorítmico, que ele está trazendo muito essa questão de integrar e conectar o sucesso das pessoas, negócios, tecnologias, e que tem muito a ver com essa história de motor 2.0 que a gente está falando aqui, e também o líder algoritmo que vai adaptar o sucesso do seu estilo usando a complexidade da máquina, usando a inteligência artificial, usando todos esses sistemas e tudo mais. Então, tem muita coisa nova surgindo que pode ajudar você a se tornar mais produtivo e a cuidar e ser um líder 4.0. Deixa eu ver aqui o chat. Muito, muito, Rafael, bem legal a ambidestralidade, esse lugar de olhar para o aqui e agora e olhar para o futuro. É por aí mesmo, motor 1 e motor 2. O quarto item, né, a nossa quarta postura, que é a última, que a gente vai tratar, é gerenciar a si mesmo e seu repertório, né? Gente, a gente está vivendo numa era de depressão, ansiedade, problemas de saúde mental, burnout subindo, intolerância, dificuldade de relacionamentos, as pessoas não conseguem conversar, vocês trouxeram comunicação como primeiro item. Então, assim, não dá para a gente acreditar que a máquina e a tecnologia vai resolver tudo. Muito pelo contrário, o que a gente está vendo é que o crescimento exponencial da tecnologia e também a evolução dos saberes, né, da nossa sociedade, eles têm pressionado a nossa psique, a nossa mentalidade de uma maneira jamais vista. Então, é urgente que cada um de nós, especialmente líderes, tenhamos a consciência de que a gente precisa cuidar disso. A gente precisa cuidar de nós, né? Gerenciar a nós mesmos, né? E aqui eu tenho alguns recados, né? O primeiro é que, de novo, a capacidade da gente de se adaptar, ela está diretamente ligada aos elementos que a gente carrega como repertório. Então, se eu não conheço o meu repertório, como é que eu vou me adaptar? Se eu não conheço o que eu sei e o que eu não sei, se eu não conheço os meus gatilhos, se eu não conheço a maneira como eu lido comumente ou normalmente com as coisas, eu vou agir no automático e isso vai comprometer o meu impacto, né, como liderança. A gente tem uma ferramenta aqui na Conscience que se chama Mapa do Líder. Essa ferramenta ajuda a gente a entender um pouco de quais são os elementos que compõem esse repertório que eu estou chamando aqui do líder. Ela começa primeiro mostrando que os resultados do trabalho do líder, eles só podem ser medidos pelos impactos desses comportamentos que o líder tem. É o que a gente vê, é o que é observável, é o que pode ser medido, é o que é pragmático. Só que esses resultados que a gente produz no nosso dia a dia, eles vêm dos nossos comportamentos. Vou dar um exemplo, né? Você é chamado para uma reunião e aí você diz sim, isso é um comportamento que vai gerar um resultado, você estará na reunião. Você é chamado para uma reunião e você diz não, isso é um comportamento e você não, né, não ir na reunião é um comportamento, ir na reunião é um comportamento e aí isso cada um gera um resultado diferente. E só que o nosso comportamento, ir na reunião, não ir na reunião, é fruto de escolhas. E a gente tem milhares, né? Imaginar que eu tivesse assim, deixa eu ver aqui, a Cibele me chamou para uma reunião. Aí eu tenho várias escolhas. Eu posso dizer para ela não vou, eu posso dizer que vou, eu posso nem responder, eu posso dizer que talvez, eu posso dizer que meu chefe não me liberou. Então eu tenho escolhas aqui. E aí eu vou escolher um comportamento para agir. E essas nossas escolhas, elas são fruto de uma série de dimensões internas e externas trabalhando ao mesmo tempo. As nossas escolhas são frutos dos nossos modelos mentais. Alguém falou ali de mindsets, né? Então, os nossos pontos de vista, as nossas crenças.
são fruto do nosso próprio repertório de vida, nossa história, nossos valores, né, que são representações das nossas necessidades em determinado momento da nossa vida, as nossas competências, os nossos conhecimentos. Então, até pegando esse exemplo aqui de novo, né, o Alexandre ali me chamou para uma reunião. E aí, a minha crença é, reunião não presta, reunião nunca dá certo, ninguém acerta nada em reunião. Então, a minha escolha principal era dizer não. Só que aí eu aprendi, ali na dimensão da competência, do conhecimento, que se a reunião for bem organizada, ela pode sim dar resultado. E aí eu digo sim. Vocês percebem como essas coisas vão dinamizando? É óbvio que eu estou aqui simplificando isso. Tem também o elemento da nossa personalidade, o nosso jeito de ser, né, que afeta a maneira como a gente expressa as nossas questões. E por último, a gente ainda tem o contexto. Você já deve ter vivido aquela situação que, por mais que você quisesse ter um comportamento específico, o contexto não te permitia. Ou o contexto te criou uma sensação, uma situação de tensão que você acabou reagindo e não agindo. E isso vai gerando ciclos de aprendizagem. Então, olha que legal essa ferramenta, né? Ela vai ajudando a gente a mapear esses itens. Ela vai ajudando a gente a entender tudo isso daqui. Ou seja, como eu falei agora há pouco, mudou o cenário, eu preciso olhar para esse mapa e ver o que eu preciso mudar nesse mapa, o que eu preciso tirar, né? O abandono organizado, o que eu preciso incluir, aí aprender, lifelong learning. Então, esse mapa, ele amplia ou ele reduz à medida que a gente vai tendo essa postura de gerenciar o nosso repertório. Então, eu aumento as minhas dimensões internas, eu aumento as minhas possibilidades de escolha e eu melhoro as minhas possibilidades de comportamento. Se eu atrofio, não invisto, eu vou diminuir, eu vou ter menos capacidade de investir nisso. E essa ideia do mapa e dessa postura 4.0 que eu estou trazendo de gerenciar a si mesmo, ela se conecta muito com um outro termo que vocês provavelmente já conhecem, que é a inteligência emocional. Né? Por que se conecta com a inteligência emocional? Porque já é mostrado por alguns estudos, principalmente pelo Daniel Goleman, no trabalho muito legal que ele fez sobre inteligência emocional, de que 70% das características de um líder bem-sucedido vem da qualidade da própria inteligência emocional dele. Então, quanto mais a gente vai caminhando na nossa jornada de líder, mais inteligência emocional vai fazendo, mais a inteligência emocional vai fazendo diferença. E só para vocês entenderem aqui, para a gente estar na mesma página. Quando a gente fala em inteligência emocional, a gente está falando de autoconhecimento, autogestão e empatia. Resumindo aqui só o conceito para a gente entender, ok? Mas, por que eu estou resumindo? Porque eu quero pegar o ponto do autoconhecimento, que é o que eu acabei de mostrar ali no mapa do líder. Sem autoconhecimento, não tem como desenvolver inteligência emocional, não tem como desenvolver repertório, você não tem como se adaptar. Então, veja que maluco. Além de eu olhar para fora, reconhecer cenários, o mar está mudando, o oceano mudou, está vindo a nuvem, eu preciso saber olhar para dentro. Eu preciso desenvolver autoconhecimento. Será que dentro está tudo bem? Será que o estado mental que eu estou agora, olhando para dentro, ele está adequado para lidar com essa tempestade que está vindo? Será que a minha capacidade de lidar com os meus gatilhos emocionais, elas estão bem administradas ou eu estou descontrolado aqui? Então, olhar para dentro é a outra ponta da liderança 4.0, né? Que é olhar para fora e olhar para dentro. Inclusive, tem uma pesquisa muito legal que é feita por um instituto chamado 6 Seconds, que tem vários assessments de inteligência emocional, que ele, por ser uma empresa que faz os testes de inteligência emocional, ele consegue fazer um compilado dos testes todos que foram feitos no mundo e traçar uma espécie de média da inteligência emocional no planeta. O último relatório que eu tenho é o de 2020. E olha que interessante, ele está mostrando que a inteligência emocional no planeta, tá? Isso aqui é a média da humanidade, né? Ela foi caindo até 2017, deu uma boa subida e 2020 caiu de novo, né? 2020, pandemia, né? Então, inteligência emocional. Só que por que eu trouxe esse dado? Porque competências como a imaginação, colaboração, abertura ao risco, habilidade para tomar decisões, gerenciar conflitos, que são competências que eu acabei de citar para vocês nas outras posturas, certo? Elas estão diretamente ligadas à inteligência emocional. Olha esse outro gráfico. Aqui o 6 Seconds fez o quê? Ele também mediu o nível de imaginação, de tolerância ao risco e de colaboração das pessoas, junto com a inteligência emocional.
Notem como o gráfico ele tem o mesmo caminho, ele segue o mesmo padrão, tá vendo aqui, ó? Então a inteligência emocional, ela subiu, as outras também. Ela ficou mais ou menos estável, as outras também. Quando ela caiu, as outras também. Ou seja, você líder que está aí querendo que a sua equipe seja mais colaborativa, tenha mais tolerância ao risco, que imagine, seja mais criativa, seja mais conectada, comece a prestar atenção se a sua equipe tem inteligência emocional. Se o estado geral da sua equipe é de inteligência emocional, se a sua organização ela proporciona um ambiente, uma cultura que é propícia ao desenvolvimento da segurança psicológica e da inteligência emocional, que andam muito juntas. E por que, gente, que isso é fundamental? E aí eu quero ir caminhando para o final com vocês. Porque a nossa capacidade de liderar outras pessoas é severamente comprometida se a gente não desenvolve a capacidade de liderar a nós mesmos por meio do autoconhecimento e da autogestão. Então, fica aqui, finalizando as 4 posturas, essa minha fala que é paradoxal, né, para tudo isso que a gente está discutindo aqui. Porque a gente começa falando muito de tecnologia, o mundo está mudando, Zeitgeist, VUCA, tal, não sei o quê, mas no final, a grande essência do líder 4.0 é olhar para dentro, é olhar para si próprio e conseguir amadurecer, elevar seu nível de consciência e a sua mentalidade para que ele tenha condições de lidar com esse mundo que a gente está vivendo e que está vindo por aí altamente veloz em proporcionar mudanças, né? Se eu não estiver, eu próprio, bem amadurecido nesse sentido, dificilmente eu vou dar conta dessa quantidade de mudanças avassaladora que a gente tem visto por aí. Beleza? Muito bem, pessoal. Estou aqui caminhando para o nosso fim. Antes de finalizar, eu vou deixar aqui com vocês um slide para quem quiser acessar os materiais, né? Então, aqui fico muito feliz se você colocar aqui o QR Code de fazer uma pesquisa, responder a nossa pesquisa de satisfação, falando um pouco sobre como é que foi essa palestra para você. Coloco aqui no meio a apresentação, os materiais disponíveis, se você quiser fazer o download dessa apresentação inteira. E se você quiser se conectar comigo no LinkedIn também, tem aí já o meu perfil, o link, o QR Code, quem quiser me chamar. Muito bem, pessoal, me contem aí, como é que foi? Quem tem alguma dúvida, quer trazer aqui para a gente discutir, quer trazer um ponto? Estou abrindo aqui agora esses últimos minutos para essa conversa. Como é que foi para vocês? Um minutinho aí, a gente está fazendo o QR Code aqui. Eu não Vai sei lá. se eu respondo ou se eu vou pro QR Code. Faz o QR Code que eu também estou 2 bebendo água aqui. minutinhos. Estou me hidratando aqui. Respira aí, respira aí. Aqui primeiro. Mas tem que fazer a gente, vou falar Sim. aqui. Oi, Anderson, a gente gostou muito, estamos aqui nós três, né? E a gente está refletindo aqui quanto é desafiador você medir, por exemplo, uma equipe muito operacional, né? A questão da inteligência emocional. Então você começa a partir mais assim pelas decisões do dia a dia, né? Pelo contexto das emoções, quando você pede alguma coisa diferente, o comportamento que aquela pessoa te traz. Então, esses insights de medir a inteligência emocional em equipe operacional é bem desafiador. Olha, Mônica, primeiro, muito obrigado por vocês estarem juntas aí. Eu fico super feliz. Você sabe que eu sou fã de vocês também. Obrigada. Eu queria compartilhar com você sobre. Ah lá, É que compartilhar com vocês. a câmera não está muito boa, não está muito centralizada, mas ok. Mônica, sobre essa sua pergunta, eu tenho uma fala que é uma experiência própria, sabe? Antes da gente ir para o caminho de tentar encontrar maneiras de fazer essa avaliação da equipe, é fundamental que a gente faça isso para nós. Porque comigo, o que aconteceu? Quando eu comecei a investir na minha inteligência emocional, eu comecei a me tornar mais sensível às questões do outro, às emoções, porque a inteligência emocional inclui
essa habilidade e essa sensibilidade ao outro. Então, se você como líder quer desenvolver uma capacidade mais apurada de saber como é que está o seu time, desenvolva a sua inteligência emocional. Entende? Então, Entendo. se eu quero perceber se o meu time tem autoconhecimento, eu quero perceber, eu quero saber se meu time tem autoconhecimento. Desenvolva o seu autoconhecimento. É impressionante como esses movimentos que têm a ver com autogestão e autoconhecimento, eles acontecem naturalmente com os outros quando você desenvolve em si próprio. Outro exemplo, quando eu comecei a cuidar de maneira mais disciplinada da minha saúde física, por exemplo, eu comecei a ficar mais sensível à saúde do outro, das outras pessoas, inclusive das pessoas do meu time. Então você começa a desenvolver em si e naturalmente isso te expande a consciência para perceber no outro e para também ser sensível a isso, né? Não ser a pessoa chata que fica lá cutucando a pessoa para fazer determinada coisa, mas também para compreender o contexto do outro, de por que o outro é daquela maneira, entende? Então, meu recado para você é muito esse, assim, foca em você, coloca energia em desenvolver a sua inteligência emocional, o seu autoconhecimento, a sua autogestão. Isso vai, com o tempo, naturalmente ampliar a sua capacidade de fazer isso com o seu time. Perfeito, Anderson. Obrigada. Obrigado. Quem mais quer falar? Já trabalharam no QR Code aí, né? Se não trabalharam, não tem problema. Tamo junto aqui. Vão Ainda tô aí. aqui no QR Code. Fala, João. Bastante, assim, eu acho que esse insight de essa questão do motor 1 e o motor 2, eu gostei bastante desse insight, assim, sabe? Porque a gente fala, principalmente o motor 1 é o que a gente normalmente, eu vejo que normalmente a gente trabalha nas empresas, né? E outra coisa é realmente a gente fica procurando os problemas nas situações que já existem. E a gente não se pergunta, né? Por exemplo, eu preciso colocar uma fita em determinado produto. Aí eu fico, pô, mas a fita está caindo, que fita põe? Desenvolve outra fita, faz aí. Mas precisa da fita? Ah, Ninguém pergunta. perfeito. Ninguém pergunta, Perfeito. né? E às Será vezes que essa é a pergunta, né? Será que é, essa é a pergunta? e a Incrível, gente, incrível. e a gente fica assim direto, olhando para nós mesmos e não olha para fora, né? Por isso que eu acho que às vezes é interessante uma consultoria especializada em determinados assuntos, por exemplo, logística, sei lá, alguém que já está no mercado olhando isso de uma forma mais abrangente, né? Pode trazer para nós mais rapidamente as soluções, etc. Não que a gente não vá fazer isso, mas é uma das opções mais rápidas, assim, né? E o motor 2 achei muito legal, porque a gente aqui, pelo menos na Tagout, a gente acaba pensando, não tem uma forma assim, um formato para isso. O único formato existente é o pensamento estratégico, que é feito no mês de outubro de cada ano. Quer dizer, pô, não pode esperar um ano para fazer isso, a gente tem que fazer isso sistematicamente. Então, isso é importante para caramba. E realmente faz com que a gente mude esse olhar, assim, né? E a outra coisa que eu achei bacana foi olhar para a gente mesmo e o autoconhecimento realmente é bem importante. Então, esses pontos eu achei bem legal. Que Parabéns bom. aí. Que bom, fico muito feliz, João. E fiquei muito feliz dos pontos que você trouxe, assim, porque essa questão do motor 1 e do motor 2, ela é, assim, um ponto de virada justamente quando a gente compreende que não é só o tempo, ele precisa ser em quantidade e de qualidade, né? Só tempo de qualidade é aquela conversa de corredor que, apesar de boa, ela não necessariamente é efetiva. Só quantidade ela não funciona também, né? Então, a gente precisa ter espaços formais para o motor 2.0 e espaços formais para o motor 1.0, com a mentalidade que elas demandam. Na linha do tempo, isso faz uma diferença sensacional. Muito bem, pessoal. Quem mais? Alguém quer falar mais alguma coisa para a gente ir caminhando aqui?
ou alguma dúvida, alguma Eu questão? queria fazer um comentário de uma coisa que ficou aqui, conforme você foi falar. Eu gosto de assistir esse tipo de webinar, palestra, assim, com qualidade, com conteúdo relevante, justamente por isso. Conforme a gente vai recebendo a informação, eu vou pensando. E uma coisa que eu fiquei pensando, que eu queria compartilhar, é que o próprio contexto que faz com que tudo seja muito rápido, né, ambíguo e tem que adaptar e etc e tal, torna a gente, por muitas vezes, mais imediatista. Então, tenho que resolver na hora, tenho que resolver o agora, tenho que me preocupar com o hoje. O que joga a gente para o tal do motor 1, né, que você fala enfim, né, no decorrer, né, na amarração da sequência. E aí eu fico pensando se talvez não é uma questão de disciplina, talvez, e hábito, e eu falo isso daí também em primeira pessoa, porque eu também, como líder, já me peguei muito no tenho que resolver agora, e é isso. Então, é muito fácil a gente cair nesse agora, e ao mesmo tempo a gente pode se tornar aquele executivo que permitiu, assim como os exemplos de empresas que você citou, que o negócio fosse é, que a gente fosse engolido pelo próprio mercado. Então, olha que louco, olha, eu fiquei pensando, olha que louco, o cenário nos joga no imediatismo, motor 1, né? E só que a gente, para sobreviver, a gente precisa ir para o 2. Então, é quase que uma disciplina como disciplina de, sei lá, de ir para academia ou de cuidar da saúde, como foram exemplos pessoais também citados aqui. E aí entra um pouco também na questão da cultura, né? Se a gente também, enquanto líder, promove esse tipo de espaço para estar no motor 2 sistemicamente ou intencionalmente, talvez, e aí é um talvez mesmo que não tem um modelo certo de fazer, e aí, sei lá, queria ouvir a opinião das outras pessoas também. Mas talvez seja uma forma, talvez, de ir pelo exemplo e gerando essa cultura de se preocupar com o motor 2 e com o contexto e com o futuro, etc, né? E sair um pouco desse imediato, que é tão fundamental para a sobrevivência do negócio e para a nossa sobrevivência como líder também, né? Enfim, Muito bom. essa foi a minha filosofia durante Que sua fala. legal, que legal. É muito interessante isso que você está trazendo, porque eu sinto que a postura do gerenciar a si mesmo, de ampliar autoconhecimento, é a balizadora para a gente não entrar na pira do contexto, né? Então, quanto mais a gente desenvolve autoconhecimento e a capacidade de autogestão, mais a gente consegue entender essa pira é minha ou é do contexto, né? Tinha Sim. um educador que eu gosto muito, que ele, aqui não sei muito bem como eu mostro isso para vocês, mas ele fazia uma comparação muito interessante, que era a seguinte, você imaginar que o contexto, né, o contexto do mundo, ele está mudando assim, ó, né, em várias espirais, o tempo todo. Só que você, como líder, precisa atravessar essas espirais em linha reta. E não deixar que a espiral pegue você também e te coloque na espiral, entende? Então, Uhum. e o que te baliza para esse lugar aqui é o autoconhecimento, né? Muito bem, pessoal. Alguém mais? Vou encerrando aqui, então. Quero agradecer vocês mais uma vez, muitos aqui que vêm sempre, né, nesses meus encontros, webinars, fico muito feliz com vocês aqui. Agradeço esse encontro está sendo gravado, logo ele vai ser publicado também, então se vocês quiserem assistir novamente ou enviar para alguém, fiquem à vontade. E vocês vão receber também no e-mail de vocês essas informações, tá bom? Mais uma vez, obrigado, um abraço para vocês, um excelente dia e um restinho de semana para vocês também. Obrigado, Anderson. Tchau, Boa noite a todos Tchau, aí. pessoal. Obrigada. Até Tchau. mais. Beijo.